É pouco provável que você nunca tenha assistido Alice no País das Maravilhas. O clássico, produzido pela Disney em 1951, mostra a pequena garota Alice, que segue um apressado coelho branco por uma toca e vai parar em um outro mundo cheio de coisas estranhas e loucas, seres falantes, animais multicoloridos e uma rainha compulsiva por decapitar os outros. Porém, o desenho, ainda que represente bem alguns pontos da obra original, deixa a desejar na meditação que o livro traz. E é nessa toca que nós queremos entrar para analisar a obra. Alice no País das Maravilhas foi escrito em 1865 por Charles Ludwig Dodgson, sob o pseudônimo de Lewis Carroll. Charles Dodgson era professor de matemática e lógica, e seu livro é um tipo de tese acerca da lógica. O que acontece se nos depararmos com um mundo onde as regras de lógica são diferentes das nossas, mas, internamente, funcionam bem naquele mundo novo. Estamos acostumados com eventos ligados por causa e consequência, por padrões pré-estabelecidos de lógica que são exteriores a nós. Porém, o que acontece quando uma lagarta falante diz que um lado de um grande cogumelo te faz crescer enquanto o outro te faz diminuir? Ora, um cogumelo não tem lados. Então, como saber qual o efeito de cada pedaço comido da parte que for removida? As várias coisas que fogem da nossa lógica nos fazem refletir sobre questões do nosso mundo, como por exemplo, por que é que as coisas são do jeito que são e não de outra? Ou ainda, se fossem estabelecidas de outra forma, nós a acharíamos normais se fossem assim estabelecidas? A lógica interna de Wonderland, a Terra das Maravilhas, nos maravilha de fato, ao mesmo tempo em que nos faz ponderar, wonder, em inglês. Algumas coisas podem nos fazer refletir. Alice segue o coelho sem motivo algum, por pura curiosidade. E essa curiosidade a coloca em uma autorreflexão existencial, que é um tanto desconfortável. Assim que chega no outro mundo, Alice tenta passar por uma porta, mas não consegue, e vê um frasco com os dizeres: beba-me. Ora, Alice, em toda a sua maturidade infantil, pondera sobre os riscos daquilo ser um tipo de veneno, chegando à conclusão que é perfeitamente seguro tomar um frasco desconhecido, porque se fosse veneno, haveria a inscrição veneno em seu rótulo. Quando lemos isso, nós pensamos, mas que tolice. Bem, mas quantas vezes já não tomamos ações que eram perfeitamente lógicas dentro do nosso entendimento, mas que tinham grande potencial para o desastre? Criticamos a lógica de Alice, mas quantas vezes não seguimos as mesmas com frascos que apareciam à nossa frente? O frasco faz Alice diminuir, e ela tenta passar pela porta, mas ela está trancada e com a chave em cima da mesa onde o frasco estava. Ela então vê uma caixa contendo um bolo, dizendo: coma-me. E Alice come, pensando: se isso me fizer crescer, poderei alcançar a chave. No entanto, não havia qualquer indicação de que o bolo fazia crescer. O bolo poderia fazê-la ficar invisível, colorida, criar asas no lugar de orelhas. Não havia nada que apontasse para isso, senão o próprio achismo de Alice. Não obstante, de fato, ela cresce, de forma esticada, e ao se ver, começa a chorar. O choro forma uma lagoa de lágrimas. Essa mudança de tamanho em Alice a faz pensar em quem ela era, pois não era mais a mesma que era de manhã. Quem sou eu? Essa é a grande questão. Então Alice passa a tentar se definir ao se diferenciar de suas amigas, mas falha porque não chega a conclusão alguma. Depois tenta se definir por seu conhecimento, mas falha porque erra suas contas matemáticas ou as capitais de países. Ela então pensa consigo mesma: quem sou eu então? Diga-me primeiro e então, se eu gostar de ser essa pessoa, eu aparecerei. Se não, ficarei aqui até ser qualquer outra pessoa. Perceba o conflito existencial que Lewis Carroll traz. Quem é você? Como você se define? Você busca sua identidade simplesmente na diferenciação dos outros que estão à sua volta? Se buscamos uma identidade apofática, ou seja, definida pela negação do que não somos, o que realmente seremos? Ou ainda, se buscarmos nossa identidade por aquilo que sabemos, ou ainda aquilo que exercemos, o que seremos se mudarmos de práticas? Quantas vezes, ao perguntarem quem somos, nos definimos por aquilo que fazemos? Sou advogado, estudo medicina, sou engenheiro. Ok, mas isso é o que te define? Ou é simplesmente algo que você exerce? E se você mudar de profissão, onde você encontrará a sua identidade? É depois dessa reflexão existencial que Alice se percebe diminuindo ao tamanho de 60 centímetros. E vê então que todo aquele choro se transformou num monte d'água salgada, que quase a submerge.
Ela pensa, eu não deveria ter chorado tanto. O choro pode ter o papel de extravasar dores acumuladas, mas o choro em excesso pode nos afogar em nossa própria melancolia. Há situações onde o choro é uma ajuda, mas em outras ela pode ser uma falta de avaliação das circunstâncias. O choro pode vir como falta de ação. Alice, então, tendo saído daquele mar de lágrimas e passado por várias outras coisas loucas, encontra um gato e lhe pergunta: que caminho eu devo tomar? Isso depende, em grande parte, de onde você quer chegar, respondeu o gato. Não importa muito onde, diz Alice. Bem, então não importa o caminho que você escolher, interrompe o gato. Perceba, para deixar de estar perdido, não basta sair de onde se está. É preciso saber onde se quer chegar. Ou ainda, para tomar a decisão de qual caminho tomar, é preciso saber bem o destino pretendido. Se não sabemos para onde ir, o que importa o caminho tomado? Tome qualquer caminho. Vague por qualquer rua. Entre em qualquer ruela da vida e chegue a lugar nenhum. Afinal, você não sabe onde quer chegar. Note como essa obra, aparentemente feita para crianças, tem reflexões profundas. E olhe que só consideramos 2 cenas do livro. Que respostas nós buscamos então? É preciso olhar com outros olhos para obras que são negligenciadas. Uma imaginação educada compreende o papel que a literatura tem de nos ajudar a avaliar e compreender a realidade. Precisamos aprender a ler tais clássicos e nos maravilhar, ao mesmo tempo que poderamos acerca do que esses grandes autores nos fazem pensar. Quer concordemos ou não, devemos sempre nos instigar. Onde então encontramos as respostas que atormentam Alice? Quem somos nós? Somos imagem e semelhança de Deus. Somos criaturas formadas à semelhança do Senhor Criador das Maravilhas. Somos seres dependentes de Deus, o qual estabeleceu o nosso mundo com as regras e leis que são expressões de seu poder soberano e sustentador de tudo o que há. Por mais que o mundo pareça louco, Deus está no controle de tudo e nada foge do seu poder. Qual caminho devemos tomar? Antes de tudo, desejamos chegar ao trono da graça, onde encontraremos misericórdia em tempo oportuno. Olhemos para a cruz como meio de nos aproximarmos do Senhor Todo-Poderoso e busquemos encontrar o Deus Santo junto às portas celestiais, para que tenhamos um relacionamento com Ele e assim podermos escolher aquele que é o caminho, a verdade e a vida.